que não há possibilidade de se estabelecer qualquer tipo de paralelo. Eu concordo em gênero, número e grau com a análise precisa do Tales, entendo a preocupação do Josias. Essa era uma preocupação, inclusive, que acompanhava muitos advogados, enfim, muitas lideranças do campo progressista, com a mera possibilidade, até então, do Lewandowski ser alçado a essa condição de ministro da Justiça. Eu compreendo a preocupação, mas eu acho que as situações são completamente distintas, né? O Lewandowski tem uma trajetória luminosa de exemplos edificantes, ele honrou a toga que abraçou, né, as funções públicas que abraçou na magistratura no decorrer dos últimos muitos anos, algumas décadas, sempre agiu com integridade, sempre foi uma pessoa extremamente generosa com todos os advogados, ouvia e escutava de todos os lados, de todos os campos, advogados progressistas, conservadores, mas sempre teve a coragem de ser contra-majoritário. Ele sempre teve a coragem de dizer o direito doesse a quem podia eventualmente doer, né? E eu acho que isso é uma virtude. Eu quero aqui lembrar que as decisões, enfim, do ministro Ricardo Lewandowski foram confirmadas, inclusive as decisões exaradas à época da ação penal 470, chamado mensalão, foram confirmadas depois de muitos anos. Algumas daquelas condenações foram revistas e as decisões corajosas que ele tomou, na verdade, foram, hoje revistas e são compreendidas como decisões corretas, né? Ele não estava no exercício dessa função judicante, como o Moro, enfim, estava. Se a gente for usar o paralelo, enfim, do futebol, né, uma figura de estilo que a população, de um modo geral, gosta muito, né, de usar, o Moro foi aquele juiz que apitou o pênalti, que tentou, na verdade, marcar o gol, e que marcou o gol, que bateu, ao mesmo tempo, né, bateu a falta, né, digamos assim, fez o gol, ao mesmo tempo amordaçou o goleiro, que seria a figura do advogado, foi comemorar com a torcida e depois foi contratado para trabalhar no time do adversário. Uma situação completamente diferente. Ele recebeu um prêmio, né? Recebeu um prêmio de ministro da Justiça, o cargo de ministro da Justiça, enquanto ele aguardava a promessa que lhe fora feita de integrar a Suprema Corte. O objetivo dele era ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele agiu de forma política com objetivos notadamente eleitorais. A situação do Lewandowski é diferente. Ele defendeu teses jurídicas que ele acreditava serem corretas, algumas delas, enfim, né, foram minoritárias, outras foram confirmadas como corretas. Eu acho que não tem paralelo, não. Eu acho que o grande desafio agora é a gente se dar as mãos e tentar, na verdade, encontrar um caminho para enfrentar as mazelas do nosso sistema de justiça, as dificuldades, né, dos diálogos institucionais entre os poderes e enfrentar os graves problemas da segurança pública. Marco Aurélio, antes de entrar nos desafios que o Lewandowski vai ter que enfrentar como ministro da Justiça, eu queria te ouvir sobre essa preocupação com quarentena, né? Hoje mesmo a Folha recorda que um projeto de lei apresentado pelo Flávio Dino sugeria que fosse estabelecida uma quarentena de 3 anos para que um ministro que deixasse o Supremo Tribunal Federal pudesse assumir uma posição no Executivo e tal. Havia, por ironia, naquelas 10 medidas sugeridas pelo Sérgio Moro e pelo Deltan Dallagnol, lá atrás, quando eles ainda eram estrelas da Lava Jato, havia também uma proposta em sentido oposto, que se estabelecesse uma quarentena para que pessoas do Executivo migrassem para o Judiciário, para o Supremo, algo que, se tivesse sido aprovado, inclusive, inviabilizaria a indicação do próprio Dino agora, ou do Moro, que tinha pretensão de ser ministro do Supremo também. Você acha que essa quarentena, seja em que via for, do Supremo para o Executivo, do Executivo para o Supremo, seria algo desejável ou não? É desnecessário? Olha, eu não vou ser hipócrita, eu não faço análise por conta das circunstâncias específicas. Eu acho que coerência é um valor do qual eu não quero abrir mão. Eu acho que essa quarentena é bem-vinda, infelizmente ela não foi implementada e a gente precisa discutir realmente um mecanismo para poder implementar. Eu não acho saudável que não exista quarentena. E eu não estou falando só de ministros do Supremo, não. Estou falando de juízes de um modo geral, que tem um poder, inclusive, muito grande, juízes de piso, né, da primeira instância, ou, eventualmente, desembargadores federais que integram, né, os tribunais regionais federais do país, enfim. Estou falando de todas as autoridades do sistema de justiça. Josias, eu tive o privilégio, né, de te acompanhar, e você também, a mim, em relação às minhas posições, e eu repito, eu prezo muito a coerência, então eu não vou fazer uma análise circunstancial de conveniência para poder, de alguma forma, eventualmente amenizar, né, a escolha que eu defendi, inclusive, tá? Eu acho que ela foi feita dentro de uma regra que é a regra que está estabelecida para o jogo.
Mas nós não temos compromisso, eventualmente, com algum tipo de equívoco em relação a esse tema. Eu acho que o próprio ministro Ricardo Lewandowski, que é uma figura maravilhosa, que tem muita sensibilidade, que tem espírito público, ele pode pautar essa discussão, né? Eu acho que nós precisamos, sim, de uma quarentena para todas as autoridades do sistema de justiça, para o Ministério Público, para juízes, enfim, das diversas instâncias, porque senão nós não temos como evitar ações, por exemplo, como a do Moro. O Moro, desde sempre, tinha um projeto político, com objetivos eleitorais. Ele queria ser presidente da República, né? Nós sabemos disso. Ele foi servir o presidente que ele ajudou a eleger. E ele atuou de forma decisiva e determinante na 13ª Vara, com o poder que ele tinha como juiz, para poder obter esses resultados. Uma quarentena poderia evitar de 3 anos, de 4 anos, de 5, enfim, não sei exatamente o tempo, mas eu acho que uma quarentena é muito bem-vinda. Mas, para ficar claro, hoje essa regra não está colocada, portanto, a indicação do presidente Lula, que eu festejo, que eu reconheço e aplaudo, o Lewandowski é, de fato, um grande homem público, acho que não tinha ninguém que reunia tantas condições materiais, propriamente ditas, uma formação jurídica sólida, uma experiência sólida e luxuosa a serviço do país para poder cumprir esse papel neste momento tão delicado. Então, eu festejo essa indicação, mas eu acho que a gente tem que fazer esse debate. O Lewandowski, inclusive, tem opiniões muito interessantes sobre mandatos, né, eventualmente, para Pois é, eu queria saber do senhor qual a sua opinião. Eu queria saber do senhor qual a sua opinião sobre outros temas correlatos que estão em discussão no Congresso, não só a questão da quarentena, como tempo de mandato e idade mínima para assumir como ministro do Supremo. Porque há casos, por exemplo, como o do Dias Toffoli, que assumiu com uma idade mínima, e acho que 40 anos, ou coisa parecida, e vai até os 75, são 35 anos de Supremo Tribunal Federal. Olha, eu acho que o Lewandowski tem condição de criar uma comissão para debater esse tema. Eu tive a oportunidade, o privilégio de conversar com ele durante vários momentos, falando sobre isso, sobre a necessidade da gente discutir mandatos para ministros das cortes superiores, da gente discutir, digamos, critérios um pouco mais objetivos. A Constituição, Thales, Josias e demais colegas que aqui estão nos ouvindo, a Constituição ela é bastante subjetiva, quando ela estabelece 2 requisitos: reputação ilibada, né? Você pode aferir materialmente se o sujeito tem ou não tem, por conta de processos ou coisas do gênero, né? E a sólida formação jurídica, o notável saber jurídico. É tão sólida a formação jurídica que o saber jurídico fica notável, né? Ele se notabiliza. Mas são critérios subjetivos. O que dá, na verdade, condições para a gente aferir, por exemplo, o notável saber jurídico? É um mestrado, é um doutorado? Eu acho que não é só isso e nem principalmente, talvez seja experiência. Às vezes um advogado com 30 anos de advocacia tem muito mais saber jurídico do que, eventualmente, alguém que tenha passado pela academia. Eu acho que a gente tem que discutir esses temas. Nós temos uma oportunidade muito rica e por isso é que eu festejo a ida do Lewandowski, porque ele nunca escondeu as posições dele, não é agora que ele está assumindo isso depois de sair da Suprema Corte. Ele é uma pessoa que tem debatido a necessidade, talvez, da gente implementar mandato para ministro dos tribunais superiores, de redefinir o processo de escolha. É claro que o presidente tem que ser determinante nesse processo, mas precisa ter algum tipo de requisito mais objetivo sobre o qual ele vai se debruçar para fazer essa escolha, que, no fundo, é uma escolha de conveniência e oportunidade, evidentemente, que leva em consideração, entre outras coisas, a confiança que se pode ou não depositar em tal ou qual pessoa para integrar a Suprema Corte. Então, esse debate é extremamente conveniente, extremamente oportuno. E só num ambiente como o nosso, com a democracia restaurada, é que a gente pode falar sobre isso. Imagina a gente fazer esse debate com o Bolsonaro à frente da presidência da República. Acho que ia ficar uma conversa de colegas aqui, mas sem Agora, grande...